boa noite a vocês. Espero que vocês estejam bem. Já sabem como que funcionam as coisas aqui, né? Eu vou manter a tela do chat aqui do meu lado, o notebook. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ligar o microfone, me interromper, falar comigo, eu paro sem problema algum. Ou, se preferirem, podem digitar que eu estou acompanhando. Eu vou falar aqui, deixa eu ver se eu consigo aproximar um pouco mais a câmera. Acho que ficou melhor para vocês. Se ficar fora do quadro, também vocês podem me avisar. Acho que aqui está bom. Eu vou falar sobre o teorema do trabalho, energia cinética, enunciando e fazendo alguns exemplos que também se encontram nas videoaulas no meu canal no YouTube. Eu espero que vocês estejam, de fato, assistindo essas videoaulas para acompanharem o curso. Eu não faço questão, não vejo problema algum em vocês consultarem material de outros professores, de outras universidades, algum canal, desde que, claro, seja um canal confiável, uma instituição reconhecida, confiável, mas eu dirijo o meu curso pelas minhas videoaulas. Então, antes de assistir algum outro material, assista os meus vídeos. Então, vamos começar falando sobre o conceito de trabalho. Nossa, às vezes... Deixa-me ver, eu dei aula hoje, deixa-me ver se a caneta está... Então, vamos falar do conceito de trabalho, em que, se nós temos um corpo seguindo uma dada trajetória, que eu chamarei de S, e uma dada força atua sobre esse corpo em uma orientação arbitrária, o trabalho entre dois pontos, que eu chamarei de S0 e S, é definido como sendo a integral de S0 até S do produto escalar da força pelos incrementos infinitesimais de deslocamento que constituem a trajetória S. Às vezes, o trabalho é definido com um sinal negativo. Isso é uma convenção de quando falamos que o trabalho está sendo realizado sobre o sistema, está sendo realizado pelo sistema. Isso vocês vão ver muito, será muito importante essa questão do sinal quando vocês estudarem termodinâmica em Física 2, mas aqui vamos nos manter simplesmente com essa definição sem sinal algum. Bom, pela segunda lei de Newton, nós temos que, por definição, a força corresponde à derivada temporal do momentum linear. Ou seja, temos aqui um dt de massa vezes um vetor velocidade. No caso específico em que temos a massa constante, a força será dada... Bom, posso tirar a massa, que é constante, da derivada, então teremos simplesmente m dv dt,
que é simplesmente m vezes a aceleração. A aceleração é a derivada temporal da velocidade. Mas vamos parar por aqui e inserir essa derivada primeira da velocidade na nossa definição do trabalho. Então, nós temos que trabalho é igual a integral de S0 até S da força, ou seja, M dV dt escalar ds. Eu posso passar esse dt, que está dividindo a diferencial da velocidade, e passá-lo dividindo a diferencial da posição. Então, teremos S0 até S, M, dV, produto escalar com ds, dt. E nós temos que ds, dt corresponde à velocidade. Assim, ficaremos com integral de S0 até S e M dV, produto escalar, com V. Isto, por sua vez, corresponde a... Eu posso tirar a massa, que é a constante da integral. Essa integral, no caso, como eu considerei agora, eu estou integrando na velocidade, eu tenho de mudar também os extremos de integração. Se era S0, a posição inicial, vou considerar então V0, a velocidade do corpo quando ele se encontra nesta posição inicial, e V, ou seja, a velocidade do corpo quando ele se encontra na posição S, nós ficaremos com V ao quadrado sobre 2, pego de V0 até V. Eu ia colocar o vetor, só que nós estamos lidando com um módulo apenas, que é o vetor produto escalar consigo mesmo, que é o módulo ao quadrado. Então, o trabalho será dado por m v ao quadrado sobre 2 menos m v0 ao quadrado sobre 2. Nós temos aqui uma grandeza que depende apenas dos pontos final e inicial. É uma grandeza que depende da velocidade do corpo na posição final e da velocidade do corpo na posição inicial. Nós vamos chamar esta grandeza de K, que é a energia cinética da partícula de massa m. Esse aqui, então, nós temos que o trabalho corresponde à diferença da energia cinética na posição final menos a energia cinética na posição inicial. Este constitui o teorema do trabalho energia cinética. Isso significa que nós tínhamos aqui a partícula com uma velocidade inicial v0 ao quadrado. Uma velocidade inicial v0. Essa partícula foi acelerada através de uma força até uma dada velocidade v. Logo, a energia cinética corresponde ao trabalho total para acelerar a partícula de v0 até v. E, claro, as unidades de energia cinética são as mesmas de trabalho, que no MKS é o Joule. Bom, enunciamos aqui o teorema do trabalho energia cinética. Vamos lidar com esse teorema. Vamos ver em que
ele nos ajuda no exame de situações físicas. Vamos considerar a situação mais simples, uma das situações mais elementares da natureza, que é a queda livre. Então, vamos supor que tenhamos uma maçã com uma dada massa m, que cai de uma altura h a partir do repouso. E nós queremos aqui determinar a velocidade com que esta maçã, que estava no repouso, atinge o solo. Esse problema pode ser também facilmente resolvido por cinemática. E os resultados realmente devem coincidir. A primeira coisa a fazer é adotar um sistema de coordenadas. Então, eu vou posicionar meu sistema de coordenadas no solo, um eixo Z vertical apontando para cima. Nós temos uma aceleração da gravidade G atuando para baixo, ou seja, essa aceleração vetorial será igual a um módulo G na direção Z, e como ele está apontando na direção contrária à que eu defini para Z, colocaremos um sinal negativo. Temos aqui, sobre esta maçã, atuando apenas a força peso. Vamos aplicar. Deixe-me permitir o Emerson de participar. Vamos aplicar Vamos aqui determinar o trabalho realizado pela força-peso. Então, nós temos que o peso será dado por menos massa do corpo vezes a aceleração da gravidade, ou seja, G na direção Z, esse sinal negativo vem do fato de a aceleração da gravidade apontar na direção contrária àquela que eu defini para o meu eixo vertical, e o nosso incremento de posição, ds, será simplesmente um dz na direção z. Estamos lidando aqui com um movimento unidimensional. Logo, o produto escalar da força, peso, pelo incremento de posição será simplesmente menos mg dz. Temos aqui um produto escalar de z versor com z versor, que fornece 1. Com isso, nós podemos calcular o trabalho. Então, temos aqui uma integral. O corpo se encontra inicialmente na posição H, na altura H. A posição final dele será o solo, que é o zero do nosso sistema de referências. O produto escalar da força pelo deslocamento é o E menos mg dz. Essa integral aqui é trivial para resolvermos. A menos mgz de h até zero, ou seja, menos mg, o ponto final, que é zero, menos o ponto inicial, que é h. Que no final nos fornecerá mgh. Agora nós vamos utilizar o teorema do trabalho energia cinética.
nós temos que o trabalho é igual à variação da energia cinética. Então, de um lado, nós temos mgh, que é o trabalho, e do outro temos a variação da energia cinética, ou seja, mv ao quadrado sobre 2 menos mv0 ao quadrado sobre 2. Como o corpo se encontrava em repouso, esse termo aqui se anula. Velocidade inicial é 0. Opa, parece que minha tela... Eu tô vendo, professor. Tá vendo? Porque Tô. sumiu para mim. Tá, tudo bem então. Então, vou continuar. Para você também, Jean? Desapareceu? Oh. Eu não sei. Está aparecendo aqui. Tudo bem, então é só no meu Meet aqui. Então, eu vou continuar. Então, nós temos aqui, de um lado, mgh e do outro, mv ao quadrado sobre 2. Podemos cancelar os m's. Então, nós ficamos com gh igual a v ao quadrado sobre 2. Portanto, a velocidade com a qual a maçã atinge o solo é simplesmente raiz de 2 gh. Nós poderíamos ter resolvido também esse problema utilizando a cinemática. Pela fórmula de Torricelli, nós temos que v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2a ΔS. Então, nós temos aqui, no caso, que a velocidade que nós queremos obter, v ao quadrado, o v0 ao quadrado é 0. A nossa aceleração está atuando na direção do movimento, então, neste caso, ela será positiva. Temos aqui 2gh. Portanto, tiramos também que v é igual a raiz de 2gh. Os resultados da cinemática são análogos aos resultados que obtivemos com o teorema do trabalho e energia cinética. Eu vou considerar agora um outro exemplo que envolve uma força a mais, que é a força de atrito. Então, vamos aqui supor que um corpo está se deslocando por uma superfície perfeitamente horizontal com uma velocidade inicial v0. E nós queremos obter a distância a ser percorrida pelo corpo se tivermos entre o corpo e esta superfície uma força de atrito que é dada por um coeficiente de atrito cinético, no caso, já que o corpo está se movendo, que é μc. Ou seja, nós sabemos que o corpo andará a uma dada distância, que eu chamarei de d, antes de parar. E, da mesma forma, vamos fixar um sistema de referências horizontal na posição inicial do corpo. Vou chamar essa direção de x. Vamos fazer um diagrama de corpo livre para este corpo. Nós temos atuando sobre ele a força peso. E como ele não afunda na superfície,
nós temos uma reação dessa superfície, que é a nossa força normal, e contra este movimento, nós temos a força de atrito. Então, a única força que realizará trabalho é a força de atrito, porque tanto a força normal quanto a força peso, além de se compensarem, são ambas perpendiculares ao movimento. Sabemos que a força de atrito é proporcional ao módulo da normal, e essa proporcionalidade é dada pelo coeficiente de atrito cinético, no caso, μc, e ela está atuando na direção contrária a x, por isso que nós temos esse sinal negativo. Então, a normal é perfeitamente equilibrada pela força peso, então ela mede mg em intensidade. Então, temos aqui menos μc, mg na direção x. E o ds será simplesmente um dx na direção x. Mais uma vez, este é um problema unidimensional. Com isso, o produto escalar da força com o deslocamento será dado por menos μc mg dx. Com isso, nós podemos calcular o trabalho realizado pela força de atrito ao longo dessa distância d que o corpo percorre até parar. O trabalho será dado pela integral de 0 até d da força de atrito, produto escalar com deslocamento, ou seja, integral de 0 até d de menos μc mg dx, que nos fornecerá menos μc mg x de 0 até d, correspondendo a menos μc mg d. Este é o trabalho que a força de atrito realiza sobre o corpo até ele atingir o repouso. Aqui o trabalho é negativo, porque a força de atrito está, podemos pensar assim, retirando, desacelerando o corpo, retirando a energia cinética dele. Pelo teorema do trabalho energia cinética, nós teremos que o trabalho corresponde à variação da energia cinética. Assim, o trabalho, o lado esquerdo da nossa igualdade, é menos μc mg d, que é igual a variação da energia cinética, mv ao quadrado sobre 2 menos mv0 ao quadrado sobre 2. Agora é a velocidade final que se anula. Afinal de contas, ele estava com uma velocidade v0 diferente de zero e atingiu o repouso. Ou seja, nós temos aqui o sinal negativo, que será cancelado. Temos o m de ambos os lados, que também pode ser cortado. Ficaremos com μc g d igual a v0 ao quadrado sobre 2. Então, nós obtemos a distância que o corpo percorre até atingir o repouso. Essa distância será igual a v0 ao quadrado sobre 2
mc, g. E eu vou agora tratar do nosso último exemplo, que envolve movimento circular. Então, vamos supor que nós tenhamos uma massa M que está ligada a um fio ideal, ou seja, ele não possui massa e seu comprimento total não se altera, e passa por um buraco sobre uma mesa perfeitamente horizontal. Ou seja, a nossa massa M possui uma dada velocidade v em um movimento circular. Ela está ligada a um fio que passa por um buraco através dessa mesa e ele é, no caso, puxado. E nós temos o nosso raio R. Então, inicialmente, bom, em primeiro lugar, essa superfície, essa mesa aqui, não exerce nenhuma força de atrito sobre a nossa massa M. E, inicialmente, o bloco gira com uma distância R1 do centro do seu movimento e com uma velocidade V1 vetorial. O fio é puxado para baixo, até que nós temos uma situação final dada por R2 igual a R1 sobre 4, e a velocidade passa para 4 vezes a velocidade inicial. Notem, só para mencionar, que o produto R vezes V, em ambas as situações, foi mantido. Isso acontece devido a um outro princípio fundamental da física, que é a conservação do momento angular. Mas nós não abordamos deste princípio ainda. Então, aqui, o que nós queremos obter? As tensões inicial e final do fio e o trabalho realizado nesse encurtamento do fio. Bom, como estamos tratando de movimento circular em cada uma das situações, a tensão no fio será a força centrípeta. Então, nós temos aqui o nosso corpo se movendo, uma dada velocidade v, que está sendo puxado por uma dada tensão T. No caso, então, a tensão atuará como uma força centrípeta e seu módulo será dado por mv ao quadrado sobre R. Então, no início, nós temos simplesmente que T1 é igual a mv1 ao quadrado sobre R1. Determinamos a tensão inicial. E aqui nós partimos apenas da definição da tensão, que no caso do movimento circular, atua como uma força centrípeta. Não utilizamos trabalho, não utilizamos energia cinética.
No fim, nosso T2 será igual à massa, que se mantém, o V ao quadrado, ou seja, 4V1 ao quadrado, que multiplica 1 sobre R, ou seja, 4 sobre R1. Então, nós temos aqui 16 vezes 4, que multiplica mV1 ao quadrado sobre R1, que nos fornece 64 mV1 ao quadrado sobre R1. Temos, então, que T2 corresponde a 64 T1. Interessante, né? Como que você encurtando o raio, você está aumentando a velocidade de tal forma que a sua força de tensão também aumenta. E agora nós podemos calcular o trabalho realizado no encurtamento do fio. Nós temos que o trabalho inicial, a energia cinética inicial é m V1 ao quadrado sobre 2. A energia cinética final é igual a m V2 ao quadrado sobre 2, ou seja, m sobre 2, que multiplica 4V1 ao quadrado, nos fornecendo, então, 16 mV1 ao quadrado sobre 2. Ou 16 K1, que é a energia cinética inicial. Logo, o trabalho será igual a K2 menos K1, que nos fornecerá 15 K1. Então, vejam que, me utilizando do teorema do trabalho e energia cinética, eu consegui obter o trabalho realizado pela tensão do fio. Bom, isso é o que eu tinha planejado falar hoje. Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, eu encerro a aula. Fiquem à vontade para perguntar o que for, o que vocês acharem necessário. Não tem nenhuma dúvida, professor. Perfeito, Tainá. Jean, tudo bem para você? Tudo bem. Então, amanhã vocês já receberão os exercícios para avaliação. Logo cedo, eu também já libero o material dessa semana, a lista de exercícios, os vídeos, eu digo falo qual é a relação de vídeos que vocês têm de assistir. Bom, Tudo bem, professor. Certo, se cuidem, tenham uma boa noite e uma boa semana. Boa noite.